é a hora de garantir o apoio à liquidez das empresas, particularmente das pequenas e médias empresas, e o apoio a trabalhadores e às famílias que já hoje sentem o impacto das medidas que foram adotadas. Por outro lado, procuramos garantir que os auxílios do Governo, assim como as regras da União Europeia, não prejudiquem o apoio à nossa economia. A flexibilidade existe e será totalmente utilizada por todos numa resposta sem precedentes a nível global. Os esforços nacionais têm andado de mãos dadas com as iniciativas lideradas por instituições europeias e nacionais. Juntos estamos a dar uma resposta mais forte. Sabemos que o vírus não atingiu o seu pico e que estes são os primeiros passos de uma luta que é temporária, mas longa. A contenção já implementada está a levar a nossa economia a tempos de guerra, mas estamos a explorar formas de ajudar Portugal a derrotar esta crise e a retornar à normalidade. A resposta do Governo é, neste contexto, fundamental. Apresentamos então aqui um conjunto de medidas que visam apoiar a economia, os trabalhadores e as empresas, procurando garantir a manutenção do emprego em 3 áreas fundamentais: na área das garantias públicas, na área do sistema bancário e na flexibilização das obrigações fiscais e contributivas. A hora é de conter aquilo que é a pandemia, mas a hora é também de manter a nossa economia a funcionar, de manter o emprego, de garantir que as empresas têm a liquidez suficiente para, num momento difícil, poder satisfazer as suas obrigações com os seus fornecedores, com os seus clientes, com os seus trabalhadores, e o papel do Estado é, nesta matéria, fundamental. É nesta articulação entre empresas, trabalhadores e o Estado que estas medidas hoje se enquadram. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Muito bom dia a todos. Por forma a assegurar que nestes tempos mais difíceis as empresas disponham da liquidez suficiente para poder fazer face aos seus compromissos no momento em que as suas receitas estão em queda, o Governo anuncia hoje um conjunto de linhas de crédito garantidas pelo Estado e disponibilizadas através do sistema bancário que se dirigem àqueles setores mais especificamente atingidos por esta situação. As linhas de crédito no seu conjunto alavancam crédito disponível para as empresas no montante de 3 mil milhões de euros. Este montante destina-se aos setores mais afetados nos seguintes termos. Para o setor da restauração e similares, uma linha de crédito no montante de 600 milhões de euros, dos quais 270 milhões são destinados a micro e pequenas empresas. Para as empresas do setor do turismo nas áreas das agências de viagem, animação, organização de eventos e outras similares, uma linha de crédito no montante de 200 milhões de euros, dos quais 75 milhões destinadas a micro e pequenas empresas. Outras companhias no setor do turismo, incluindo empreendimentos turísticos e alojamento turístico, uma linha de crédito no montante de 900 milhões de euros, dos quais 300 milhões se destinam especificamente a micro e pequenas empresas. Finalmente, no setor da indústria, dirigido aos setores do têxtil, vestuário, calçado, indústrias extrativas e da fileira da madeira, uma linha de crédito no montante de 1.300 milhões de euros, dos quais 400 milhões de euros são destinados especificamente às micro e pequenas empresas. Estas linhas, como referi, serão disponibilizadas através do sistema bancário. Foi já apresentada à Comissão Europeia a notificação para que estes auxílios de Estado, que estas garantias constituem, possam ser autorizados.
no esquema de aprovação célere que a Comissão montou nestas circunstâncias particulares. Gostava de referir ainda que a linha de 200 milhões de euros destinada em geral à economia, que anunciámos no final da semana passada, será também revista e flexibilizada nas suas condições de acesso. Estas linhas poderão ser utilizadas a partir dos próximos dias e quando estejam no sistema bancário e terão um período de carência até ao final do ano e poderão ser amortizadas em 4 anos. Nos próximos dias, o Governo anunciará também um conjunto de medidas destinadas à flexibilização do cumprimento de diversas obrigações das empresas perante a administração pública, seja ao nível de procedimentos administrativos, seja ao nível de certificações, no sentido de assegurar que as empresas se concentram no essencial e podem aliviar exigências que em circunstâncias normais lhes seriam colocadas. Queria também recordar que estas medidas se somam a outras anunciadas no final da semana passada, designadamente naquilo que se refere à aceleração dos pagamentos no âmbito dos sistemas de incentivos por via de mecanismos de adiantamentos e também na moratória de até 30 de setembro de todos os compromissos de reembolsos dos incentivos reembolsáveis concedidos ao abrigo do CREN e do PT 2020. Sr. Ministro. Muito obrigado. Relativamente ao sistema bancário, as decisões das autoridades bancárias na semana passada permitem uma adequação significativa daquilo que são as responsabilidades no sistema bancário à situação atual. Destaca-se nesse contexto possibilidade e o trabalho que está a ser desenvolvido de constituir uma moratória de capital e juros, num trabalho que está a ser desenvolvido entre o Banco de Portugal e o sistema bancário, em particular a APB, e que o Governo tem acompanhado. Toda a legislação que seja necessária para concretizar esta moratória será aprovada até ao final do mês e avançará de forma efetiva para, mais uma vez, garantir que neste período temporário, num choque que não tem características de flutuação cíclica habitual, todos possamos dar o nosso contributo. Relativamente ao setor bancário, refiro ainda que os principais bancos já anunciaram ao longo dos últimos dias diversas medidas, designadamente a eliminação das taxas mínimas cobradas aos comerciantes nos pagamentos por POS. Assim, eliminando-se este custo fixo, todos os comerciantes podem passar a aceitar pagamentos através de cartões e meios eletrónicos sem necessidade de estabelecer qualquer valor mínimo. Apesar de se manter a possibilidade de pagamento através de notas e moedas, é desejável que o pagamento em numerário se reduza ao mínimo indispensável nesta fase. Ainda no que se refere aos pagamentos, será ainda aumentado o limite máximo para as operações com cartões na versão contactless, que deverá passar para 30 euros. No plano fiscal e das contribuições sociais, existirá uma flexibilização do pagamento de impostos e das contribuições sociais no segundo trimestre de 2020. Assim, o Governo decidiu, em 9 de março, prorrogar o pagamento de cumprimento de obrigações fiscais, declarativas e de pagamento relativas ao IRC. Neste âmbito, ficou decidido o adiamento do pagamento especial por conta, de 31 de março para 30 de junho. A prorrogação da entrega do modelo 22, que é a declaração de IRC, mais o pagamento ou o acerto, quando assim seja devido, para 31 de julho deste ano. E a prorrogação do primeiro pagamento por conta e o primeiro pagamento adicional por conta, de 31 de julho para 31 de agosto. Considerando o calendário fiscal e as obrigações de pagamento para o segundo trimestre de 2020,
O Governo decide, agora, flexibilizar o pagamento de impostos para as empresas e trabalhadores independentes. Esta flexibilização permite que, na data de vencimento da obrigação de pagamento, a mesma possa ser cumprida de uma das seguintes formas: ou o pagamento habitual, imediato, nos termos habituais, ou o pagamento fracionado em 3 prestações mensais sem juros, ou o pagamento fracionado em 6 prestações mensais, sendo aplicáveis juros de mora apenas às últimas 3. Para qualquer destas situações de pagamento fracionado em prestações, não será necessário às pessoas nem às empresas prestar qualquer garantia. Estamos a falar dos pagamentos do IVA, nos regimes mensal e trimestral, e da entrega ao Estado das retenções na fonte de IRS e de IRC. Esta medida é aplicável a trabalhadores independentes e empresas com volume de negócios até 10 milhões de euros em 2018 ou com início de atividade a partir de 1 de janeiro de 2019. As restantes empresas ou trabalhadores independentes podem requerer a mesma flexibilização no pagamento destas obrigações fiscais no segundo trimestre, quando tenham verificado uma diminuição do volume de negócios de pelo menos 20% na média de 3 meses anteriores ao mês em que exista esta obrigação, face ao período homólogo do ano anterior. Relativamente às contribuições sociais, devidas entre março e maio de 2020, e por forma a preservar o emprego, o Governo decide o seguinte: as contribuições para a Segurança Social são reduzidas a 1/3 nos meses de março, abril e maio. O valor remanescente, relativo aos meses de abril, maio e junho, é liquidado a partir do 3º trimestre de 2020, em termos similares ao pagamento fracionado através de prestações adotado para os impostos a pagar no 2º trimestre. Isto não prejudica que as empresas, querendo, possam proceder ao pagamento imediato, nos termos habituais. A medida aplica-se a empresas com até 50 postos de trabalho, de forma imediata. As empresas até 250 postos de trabalho podem aceder a este mecanismo de redução e fracionamento de pagamento das contribuições sociais do 2º trimestre de 2020, caso tenham verificado uma quebra do volume de negócios superior ou igual a 20%. O Governo decide ainda suspender por 3 meses os processos de execução na área fiscal e na área contributiva que estejam em curso ou que venham a ser instaurados pelas respectivas autoridades. Estas são as medidas que vos apresentamos hoje. Um primeiro passo. Estamos prontos para tomar medidas adicionais para superar os desafios que temos pela frente, com determinação e responsabilidade com todos os portugueses. Este conjunto de medidas que hoje aqui apresentamos, na área contributiva, fiscal e de garantias, tem um valor de aumento da liquidez imediata das empresas e dos trabalhadores independentes em Portugal de próximo de 9.200 milhões de euros. 5.200 milhões de euros na área fiscal, 3.000 milhões de euros nas garantias e 1.000 milhões de euros na área contributiva. Face ao 2º trimestre de 2020, representa um esforço de aumento da liquidez de 17% do PIB trimestral. É um esforço de partilha deste período, das dificuldades que encontramos neste período difícil. Temos os trabalhadores da saúde na primeira linha de ação no combate e na contenção da doença. Eles foram os primeiros heróis que saudamos. Saudamos durante o fim de semana, devemos fazê-lo, aliás, todos os dias. Mas todos aqueles que mantêm a economia a funcionar são igualmente heróis nesta batalha. Aqueles que permitem que a luz chegue à nossa casa, que a água corra nas nossas torneiras e que o gás
possa aquecer a nossa comida, são todos heróis. Todos aqueles que produzem os alimentos que consumimos, que transportam esses alimentos, que nos transportam até aos nossos locais de trabalho. Todos eles são heróis. Na verdade, esta situação não será ultrapassada se não contarmos com todos. Se não contarmos que precisamos da economia a funcionar. É para esse fim que estas medidas se destinam. Portugal, até ao final de 2019, era o país que mais crescia na Europa Ocidental. Durante os primeiros 2 meses deste ano, todos os indicadores económicos apontavam exatamente no mesmo sentido. Este é um desafio intenso, temporário e que vamos ultrapassar. Mas para o fazer, precisamos que a responsabilidade que agora é transferida para empresas e para todos aqueles que beneficiam destas medidas seja, de facto, partilhada com os trabalhadores e com as famílias. É esse o nosso objetivo e não regatearemos nenhum esforço para que seja concretizada e que possamos, daqui a 3 meses, poder dizer que enfrentamos mais uma crise. Não é uma crise de natureza habitual. Não são riscos sobre os quais nos possamos assegurar. É a incerteza dos dias que hoje correm. Mas todos, em conjunto e num esforço de grande união, vamos conseguir ultrapassá-la. Sr. Ministro. Muito obrigado. Estas medidas que hoje anunciamos são medidas que visam aliviar a tesouraria das empresas. Os compromissos que seriam devidos perante o sistema bancário, perante a segurança social, perante o sistema fiscal, são aliviados. Ao mesmo tempo, asseguramos que as empresas nos setores mais afetados tenham disponibilidade para cumprir outros compromissos, particularmente aqueles perante os seus trabalhadores. Queria dizer que estas medidas visam assegurar que as nossas empresas preservam a sua capacidade produtiva. Quando esta epidemia diminuir a sua intensidade e as pessoas voltarem a viajar, voltarem a frequentar locais de lazer, voltarem a consumir, voltarem a querer adquirir os bens que neste momento não estão a adquirir, as empresas precisarão de ter a sua capacidade produtiva intacta. Precisarão, sobretudo, de dispor dos trabalhadores que, ao longo dos últimos anos, foram não só adquirindo a experiência e a competência para poderem assegurar a satisfação das necessidades dos clientes e dos consumidores, mas que também foram aqueles que nos últimos anos contribuíram para o crescimento da nossa economia e o crescimento e a rentabilidade das nossas empresas. Preservar a capacidade produtiva das empresas, particularmente das pequenas e médias empresas, e proteger o emprego é o objetivo destas medidas. Elas não terão efeito se empresas e trabalhadores não forem capazes de aproveitar delas. Elas não terão impacto se os nossos empresários não assegurarem a preservação da sua capacidade produtiva e não protegerem o emprego e o rendimento dos portugueses. Esta epidemia terá ainda algumas semanas que vão ser significativas de duração. É muito importante que nestas semanas sejamos capazes de manter o país a funcionar. O Sr. Ministro das Finanças já referiu que é muito importante, neste momento em que restringimos os nossos contactos sociais para que possamos conter a velocidade de propagação desta doença, ao mesmo tempo continuemos a estar nos nossos postos de trabalho. Vamos muitos de nós trabalhar de maneira diferente. Outros de nós têm que estar nos seus postos de trabalho, assegurando, no entanto, os cuidados suficientes para diminuir a possibilidade de contaminação. Mas temos que estar nos nossos postos. Esta, alguém já disse, é uma situação paralela à de uma guerra. E uma guerra precisa de soldados.
Os nossos soldados na linha da frente são seguramente os nossos profissionais de saúde, cujo esforço, dedicação, abnegação em condições muito difíceis saudamos todos os dias. Mas todos nós que produzimos, todos nós que asseguramos que as famílias tenham as condições suficientes para poderem prosseguir nas próximas semanas, todos nós somos indispensáveis. Os trabalhadores deste país, os homens e mulheres que todos os dias asseguram que nada nos falte, são os soldados desta guerra. Era esses que eu queria particularmente saudar e fazer um apelo ao sentido de responsabilidade. Nos vossos postos de trabalho, todos os dias, quando o trabalho é mais importante que em qualquer outro momento da nossa vida, é também importante preservarmos e assegurarmos as condições de segurança. Temos que proteger os mais frágeis, os nossos pais, os nossos avós, aqueles a quem o contágio pela epidemia pode ser mais sério. E isso iremos fazer. Este é um pequeno país, mas é um país precioso para todos nós. Hoje, todos somos necessários para tomar conta uns dos outros, para tomar conta deste nosso Portugal. Todos somos necessários, todos somos convocados nos nossos postos de trabalho, trabalhando da maneira que for, mas é mesmo importante assegurarmos o funcionamento do nosso país. Obrigado. Todos somos necessários para tomar conta uns dos outros, para tomar conta deste nosso Portugal. Todos somos necessários, todos somos convocados nos nossos postos de trabalho. Bom dia, Sr. Ministro. Eu gostava de perceber por que motivo é que foi decidida uma redução das contribuições para o trimestre e não a opção pela isenção total das contribuições para as empresas afetadas neste primeiro trimestre. Ou seja, o que é que justificou uma opção pela redução e não necessariamente pela isenção total neste período, até porque é provável que muitas empresas acabem por ter que encerrar durante algum tempo sem qualquer tipo de receitas. Depois falou de uma revisão das regras daquela linha de crédito que tinha sido aprovada na semana passada, dos 200 milhões, o que é que vai ser flexibilizado nas condições de acesso? Nós estamos a enfrentar um momento difícil em que todas as medidas e todos os sinais que damos devem ser dirigidos à manutenção da nossa atividade económica dentro das condições que o Sr. Ministro de Estado e da Economia referiu, de todos podermos fazer aquilo que é no sentido da contenção da doença, da epidemia, compatível com a manutenção da atividade económica. A redução que aqui apresentamos é uma redução muito significativa nas responsabilidades, nas obrigações contributivas e fiscais das empresas e dos trabalhadores independentes. Estamos a falar, como eu referi, de 5.200 milhões de euros no lado fiscal e 1.000 milhões de euros no lado contributivo. Todos estamos a trabalhar no plano de que este período é um período definido no tempo, temporário, portanto, e que devemos reavaliar as medidas a todo o instante. Mas estas parecem-nos as medidas que neste momento são essenciais e suficientes para fazermos face à situação tal como ela se coloca neste momento. Obrigado. Relativamente à flexibilização da linha de 200 milhões anunciada a semana passada, ela tinha uma restrição, que era a demonstração de que, num período homólogo, teria havido uma quebra do volume de negócios de 20%. Essa restrição será eliminada e as condições de acesso à linha vão ser equiparadas àquelas que agora anunciamos. Muito obrigado.
Bom dia, o meu nome é Tiago Brazinho, jornalista do ECO. A minha pergunta é sobre este programa, se poderá ser prolongado nos próximos meses, caso seja necessário, e se vai obrigar a haver um orçamento retificativo. E também perguntar se vão utilizar a almofada de liquidez que está guardada no IGCP ou se não vai ser necessário neste momento. Liquidez do IGCP. Estas medidas são as medidas que são apresentadas para o segundo trimestre, que é o trimestre que, segundo todas as análises epidemiológicas que temos disponíveis, irá ser o trimestre de aumento até se atingir o pico desta pandemia no território nacional. É evidente que estes modelos epidemiológicos dependem de inúmeros fatores que não controlamos e outros que controlamos, que são as medidas de contenção que todos já hoje estamos convocados a implementar. E elas são adaptadas precisamente a esta perspectiva de desenvolvimento da pandemia nos próximos meses. Claro que, como eu já referi, vamos necessariamente, num contexto de enorme incerteza, insisto que perante cenários de incerteza nós não compramos seguros, nós tentamos aclarar essa incerteza da maneira como ela se desenvolve, como os acontecimentos se desenvolvem e reagir. É isso que estamos a fazer a todo momento, não só no contexto nacional, mas também no contexto europeu, e acompanharemos o evoluir da situação dessa forma. E seguramente estaremos disponíveis para considerar extensões ou revisões desta estratégia, conforme formos acompanhando o desenrolar da situação. O Orçamento de Estado, quando entrar em vigor, tem um conjunto de mecanismos de adaptação ao longo do ano que vão ser utilizados. Esgotados esses mecanismos e essas folgas, vou-lhe chamar assim, é evidente que não há nenhuma questão que possa impedir, antes pelo contrário, que se adapte o Orçamento de Estado a estas circunstâncias, nomeadamente através da aprovação, da apresentação para aprovação à Assembleia da República de um orçamento retificativo. Não estamos em tempos normais, não estamos em tempo de poder pôr em causa aquilo que é a execução destas medidas e de outras que venham a ser necessárias, e os orçamentos retificativos servem exatamente para isso. A liquidez do Estado é essencial para ele poder responder a estas dificuldades. É assim sempre e é assim que deve ser. E, portanto, o Estado recorrerá a todos os mecanismos de acesso à liquidez que lhe estejam disponíveis para precisamente fazer isto que estamos a fazer hoje, que é ceder liquidez às empresas, aos trabalhadores independentes e, em última análise, às famílias. É essa a função do Estado e essa função do Estado, neste momento, está totalmente preservada e não é posta em causa. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Ministro. Estamos em direto na RTP. Marina Conceição, jornalista da RTP, hoje numa situação extraordinária do lado de fora do Ministério das Finanças a assistir a esta conferência de imprensa. Aproveito para lhe perguntar exatamente sobre esta necessidade de ter de rever metas orçamentais. O que é que o Governo estima de impacto tanto no crescimento da economia como no déficit e na dívida pública, tendo em conta esta pandemia que tem surpreendido o mundo e que está a ter impactos na economia portuguesa também? Muito obrigada.
Nós utilizamos uma expressão que ficou e bem nas palavras do Presidente Mário Draghi, de que faremos tudo o que for necessário para enfrentar as dificuldades. Eu queria pedir emprestadas essas palavras ao Presidente Mário Draghi e utilizá-las hoje aqui. Faremos tudo o que tiver ao nosso alcance e que for necessário para enfrentar este desafio desta pandemia. Eu referi há pouco que não estamos perante uma flutuação cíclica da economia. Nós crescemos 23 trimestres consecutivos, terminámos o ano 2019 com o crescimento mais alto da Europa Ocidental, fizemos um trajeto na consolidação das contas públicas que nos colocou ao nível daquilo que é o objetivo de médio prazo estabelecido para Portugal no contexto da União Europeia. O país teve um trajeto de enorme sucesso que, obviamente, nos deixa bem colocados neste momento para responder a este desafio. E é nesse contexto, e estritamente nesse contexto, que estes resultados devem ser entendidos. Hoje enfrentamos incertezas e, perante incertezas, a nossa única resposta tem que ser estar disponíveis para fazer tudo o que pudermos para as dissipar. E quando eu digo dissipar, digo transmitir a todos os portugueses, empresas, famílias, a todos os portugueses, a confiança para poder, em conjunto, enfrentar esta crise. Todos estamos convocados a fazê-lo. Todos temos que participar no mercado de trabalho, nas nossas relações sociais, naquilo que é, infelizmente, o confinamento das nossas relações sociais a que hoje somos convocados para combater esta pandemia. Mas todos temos mesmo que o fazer. Os resultados orçamentais serão aquilo que o resultado das ações de cada um de nós ditar. Não é, neste momento, um tema central. Eu há pouco referi que as medidas de liquidez que estamos a preparar para o segundo trimestre representam 17% do PIB trimestral. Obviamente, isto não quer dizer que isto tenha uma transmissão direta, nem terá, naquilo que é a execução orçamental do segundo trimestre deste ano. Estamos a falar de medidas de liquidez num cenário, que é o cenário em que todos trabalhamos, de uma crise que é temporária, que tem uma razão de ser muito definida e que vamos, com certeza, debelar. Depois precisamos de tempo para que a economia volte a funcionar nos moldes que funcionava antes. Como bem referiu há pouco o Sr. Ministro de Estado e da Economia, passado este período de crise, vamos voltar a ter um comportamento económico, social, dos nossos hábitos, porque não os podemos pôr em causa idênticos àqueles que tínhamos antes desta crise. E temos que estar preparados para isso. E o apelo que se junta a estas medidas é precisamente o de estarmos preparados, mantermos a economia no nível de funcionamento que permita depois que ela arranque na fase seguinte. E é exatamente de tudo isto que resultará a revisão da previsão do crescimento económico, que naturalmente será em baixa, mas que depois recuperará ao longo do tempo, e do saldo orçamental, que é uma variável que mede os compromissos que todos assumimos para com os dinheiros públicos, mas que neste momento estão entregues a esta função essencial, que é dar liquidez a empresas e famílias. Muito obrigado. Bom dia, senhores ministros. Jorge Eusébio, da Agência Lusa. Eu queria uma questão sobre os apoios da banca. Relativamente
às prestações da casa, isso já foi conversado, que tipo de moratórias, para além dos apoios às empresas, estão a ser dadas? A prestação da casa está incluída neste tipo de moratórias, no caso dos apoios às famílias? Outra questão, se em Portugal vai acontecer, como em Itália, que as empresas despeçam trabalhadores, e dado a frase até do Sr. Ministro das Finanças de que vivemos, a economia vive tempos semelhantes aos de guerra, não será necessário uma espécie de plano Marshall mais a longo prazo e menos temporário para recuperar a economia não só portuguesa, mas europeia, deste impacto? Muito obrigado. Neste momento estamos a anunciar um conjunto de medidas dirigidas às empresas e aos trabalhadores independentes. A sua função essencial é aliviar a pressão dos compromissos de tesouraria perante a banca e perante a Segurança Social e o Fisco e assegurar também liquidez suficiente para poderem ir mantendo e preservando a sua capacidade produtiva e protegendo os empregos. Medidas dirigidas à situação das famílias serão depois comunicadas posteriormente. Queria também referir que, nesta altura, a questão essencial é assegurar que as empresas mesmo preservam essa capacidade produtiva para, no momento da retoma, poderem responder à procura que se vai avizinhar. Esta é a altura de assegurarmos liquidez para o funcionamento da economia. Oportunamente, obviamente, teremos que considerar os estímulos ao crescimento que, quando a epidemia se dissipar, forem necessários para arrancar. E, nesse contexto, seguramente estaremos articulados com os outros Estados-membros da União Europeia e as instituições europeias para responder à altura do desafio. Muito obrigado. Eu queria só acrescentar, numa ótica mais europeia, porque o Sr. jornalista falou de plano Marshall, que a Europa e o conjunto das suas instituições e dos seus países, e eu tenho, ao longo dos últimos dias, tido longas horas de reuniões muito proveitosas com os meus colegas ministros das Finanças, e ontem tive a oportunidade de participar no Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro e com os restantes líderes europeus. Há um sentido de urgência, de responsabilidade, de partilha, que nos anos em que eu, já são muitos, tenho trabalhado com instituições europeias, não tinha ainda observado. Esta mensagem que eu quero também partilhar convosco, de que todos, mas todos na Europa, percebem exatamente a natureza desta crise, o seu caráter totalmente exógeno à vontade dos governos, eventuais más políticas que pudessem ter sido seguidas. Não estamos a falar de crises estruturais, na verdade estamos a responder a um desafio que coloca em causa aquilo que é o nosso contexto social, o nosso contexto civilizacional e a nossa forma de estar no mundo, em democracia. Não podemos sussurrar a este desafio. E para não o fazer, temos que saber compaginar as medidas de contenção com a nossa participação numa sociedade que passa pelo mercado de trabalho e com as nossas responsabilidades com aqueles que temos mais próximos, com as nossas famílias, com os mais idosos, mas também nas empresas com os seus trabalhadores e nas nossas vilas e cidades uns com os outros. Não podemos fugir deste desafio. Quem se esconder, quem pretender fugir deste desafio, não está a contribuir para o superar naquilo que é a nossa matriz e a nossa raiz civilizacional. Todos com enorme responsabilidade, porque é de todos que esta crise precisa, têm que reagir neste contexto. Obviamente seguindo as indicações das autoridades sanitárias. Obviamente, utilizando o mais possível todas as medidas que o Governo, neste momento, e as autoridades europeias colocam à nossa disposição. Mas todos, temos que dizer, presentes.
porque senão não vamos conseguir todos ultrapassá-las. Estou confiante, é uma mensagem de confiança e até de esperança que eu quero, juntamente com o Sr. Ministro de Estado e da Economia, transmitir aqui para que todos possamos, de forma controlada, ultrapassar este momento difícil. Não resulta, volto a insistir, daquilo que foram decisões que nenhum de nós tenha tomado no passado. É uma crise genuinamente exógena, a primeira verdadeiramente simétrica a todos os países da União Europeia, e nós vamos, em conjunto, ultrapassá-la. Muito obrigado.